Ser cristã, comunicador e terapeuta é carregar em si a missão de refletir o caráter de Cristo, em cada palavra, ação e decisão. Não é sobre o sucesso, reconhecimento, mas sim ser canal do reino em meio aos desafios diários. O verdadeiro empreendedorismo nasce da fé, da coragem e da dependência total de Deus. Quando comunicamos, somos chamadas a edificar e inspirar. A sabedoria e a sensibilidade guiadas pelo Espírito Santo transformam simples mensagens em sementes de vida. E quando colocados aos pés de Jesus, se tornam ministérios. Siga brilhando, não com a própria luz, mas com o reflexo da luz que habita em você. Brilhar com propósito. Essas palavras foram escritas por Ana Clara Andrade de Almeida. Essa mulher que tem muito a parecer comigo, né, gente? Cristã, terapeuta, comunicadora. Alguém que semeia em meio às dificuldades diárias. Alguém que semeia para o reino, que comunica para o reino, que entrega para o reino. Independente do que está vivendo naquele dia, independente da noite que teve, da dificuldade do dia, independente da semana exaustiva, independente de qualquer coisa. O mais importante é semear sementes de vida, que muitas vezes para muitos, é simplesmente mais um vídeo da internet, é simplesmente mais um vídeo que é postado. Mas para outros, é a vida aparecendo mais brilhante. Para outros é uma semente plantada no fundo do coração. Para outros é uma esperança de um novo dia. Para outros é uma iniciativa de algo que não teve coragem de começar ontem. Para outros, uma comunicação, uma palavra de vida, uma palavra de Deus ao amanhecer é um empecilho de uma morte, é a mudança de espírito, mudança de caráter, mudança de comportamento. Isto é semear pelo reino. Semear pelo reino é trazer esperança. Semear pelo reino é deixar a luz de Cristo brilhar em nós. E hoje, lendo essas palavras, eu lembro de uma grande amiga, de uma grande mulher de Deus que sempre diz para mim: você está brilhando, irmã. E hoje eu lendo essa frase, siga brilhando, não com a luz própria, mas com o reflexo da luz que habita em você. Então, ao certo, ela sempre esteve certa em dizer que eu brilhava. E eu sempre dizia para ela: não sou eu quem brilha, é a luz de Cristo que brilha em mim. E ao certo, ela via a luz resplandecendo em mim. Ela olhava para mim e dizia nos cultos: hoje você está brilhando. Ela vai saber que é com ela. E realmente, a gente brilha quando tem Jesus dentro da gente. A gente brilha quando Cristo está dentro da gente. A gente brilha quando o reflexo de Cristo está em nós. E o nosso brilho, ele não consegue ser escondido. A palavra do Senhor vai dizer que é impossível esconder a candeia debaixo de uma cama. É impossível esconder o brilho da candeia. É impossível esconder quem Deus colocou para brilhar. Muitas vezes as pessoas até tentam esconder, mas é impossível, porque o brilho de Jesus é maior. O brilho de Jesus, ele resplandece em meio à escuridão. Então que nessa manhã você possa entender que todo o brilho que existe nas pessoas, às vezes que estão comunicando,
que estão trazendo algo na simplicidade, nos seus lares, que não fizeram grandes estúdios pomposos. O brilho delas é o brilho do Espírito de Deus, que brilha todo o tempo. E transformar esta palavra tão simples em sementes de vida é o nosso intuito todos os dias. Transformar essas palavras de vida que cheguem nos 4 cantos do mundo, de uma forma ou de outra. Talvez essa mensagem hoje vai chegar muito longe, impensavelmente na minha mente aonde ela possa chegar, mas que ela tenha fruto, e o fruto dela seja a vida preservada, que o fruto dela seja a vida mantida de alguém, que o fruto dela seja o levantar de alguém que está caído, que o fruto desta palavra seja o restaurar, o reedificar, o restabelecer, o trazer de volta para a presença, trazer de volta para a presença de Cristo. Nessa manhã o Senhor está chamando muita gente a voltar para os seus caminhos, a voltar para a casa do Pai, a voltar a dar um abraço no Pai, a voltar a dar um abraço no Senhor, no seu Criador, naquele que te fez, a honrar aquele que te fez. Nessa manhã o Senhor está te chamando a brilhar com propósito. Eu quero chamar você nessa manhã que tem um chamado especial da parte de Deus a brilhar com propósito, a deixar fluir em você tudo aquilo que Deus entregou para você, a deixar fluir, porque quando você está brilhante, quando você está brilhando, é porque está fluindo naquilo que Deus quer para você. Então, com essas palavras nessa manhã, nós nos regozijamos e buscamos brilhar com propósito em meio aos desafios diários. E quem não tem desafio? Quem não tem desafio nessa caminhada que nós temos vivendo num aceleramento total? Quem não tem desafio diante das adversidades? Quem não tem desafio diante das circunstâncias da vida? Mas esses desafios não podem parar. Esses desafios que você tem não podem impedir você de brilhar. Eu quero convidar você a brilhar nessa quarta-feira, dia 6 de maio. Independente de qualquer situação, independente do desafio que você vive, brilhe com aquilo que o Senhor te deu. Brilhe naquilo que Deus te deu. Naquele chamado, naquele propósito. O propósito é cuidar vida, brilhe cuidando vida. O propósito é trabalhar com pessoas, brilhe trabalhando com pessoas. O propósito é trabalhar atrás de um computador, brilhe trabalhando atrás de um computador. Qual é o teu propósito? Brilhe no teu propósito nessa manhã, em nome de Jesus. A palavra vai se encontrar em 1 Crônicas, versículo 3,15 vai dizer: e os filhos de Josias, Joanã, Jeová é favorável, o seu primogênito, o segundo Joaquim, Jeová estabeleceu, o terceiro Zedequias, Jeová é minha justiça, e o quarto Salum, retribuição. Nós vamos ver aqui os filhos de Josias. Os filhos de Josias, eles receberam nomes abençoados. Jeová é favorável, Jeová estabeleceu, Jeová é minha justiça e retribuição. E Josias foi um rei que tirou os altos. Josias foi um bom rei para Israel. E nós vamos ver que, observando a história, nós vamos ver que os filhos de Josias, eles não se assentaram no trono. Os filhos de Josias, mesmo que receberam bons nomes, não se tornaram bons homens. E como pode nós entendermos isso? Entender que nem sempre, somente por você ter bom nome, você é uma boa pessoa. Somente por você ter um bom nome, você faz aquilo que Deus quer. O bom nome é o significado do nome aqui que eu quero dizer. O povo de Israel, ele dava nome aos filhos de acordo com o significado daquele momento que eles estavam vivendo.
Então, o filho de Josias, o primeiro, se chamou Joanã, que significava o quê? Jeová é favorável. Então, os pais disseram que Jeová era favorável. Jeová era favorável com eles, que deu aquele filho. Então, eles botaram o nome de filho de Jeová é favorável. Mas Joanã não se tornou favorável com Deus. Não se tornou aquilo que carregava no nome. Depois, o segundo Joaquim, Jeová estabeleceu. Ali, Deus estava dizendo para o filho para Josias e para a esposa dele, que Deus estava estabelecendo algo através daquele filho. E também Joaquim não estabeleceu a Deus, segundo a vontade do Senhor. O terceiro era Jeová é minha justiça. Então, Deus estava avisando eles, através do terceiro, que ia fazer justiça. Jeová é minha justiça, o nome do terceiro filho. O quarto filho se chamava Salum, que significa retribuição. Ali Deus estava esperando a retribuição dos filhos de Josias, através desse nome. Porque até o nome, o Espírito Santo inspira Josias a colocar. E a retribuição também não veio de Salum para com Deus. Ele não retribuiu em Deus também aquilo que Deus estava fazendo para com eles. Então nós vamos ver que os filhos de Josias, eles saíram daquilo que Deus tinha programado para eles. Nós vamos ver, muito interessante também, o grande Salomão, que todos nós conhecemos, filho de Davi. O grande Salomão, um homem que foi o maior rendedor de sacrifícios a Deus, entregador de sacrifícios. Foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Foi um homem que construiu um grande templo. Foi um homem que fez grandes proezas para com Deus. Porém, os seus filhos não seguiram o seu caminho. Os seus filhos não seguiram o caminho de Salomão. E nós vamos ver que Jesus vem da linhagem de Davi, mas não pela parte de Salomão, e sim pela parte de Natã, o outro filho de Davi. Nós vamos entender que Salomão não prossegue a linhagem dele para que chegasse ao Messias. Por que nós estamos falando sobre isso nessa manhã? Que muitas vezes os filhos se desviam do caminho, mesmo que vejam os pais seguindo o bom caminho. Os filhos se desviam do caminho. E não há o que a gente pode fazer como pais, e sim entregar na mão do Senhor. Eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, que possa ter filhos que estão desviados, que possa ter filhos que estão longe do caminho de Deus, que não estão seguindo. E nós que temos filhos pequenos, a nossa obrigação é colocá-los no caminho que eles devam andar, para que no futuro eles não se desviem. Mas se desviarem, nós fizemos a nossa parte, porque nós sabemos que cada um tem a salvação individual, que Deus trata com cada um. Então nessa manhã essa palavra vem para pais, nessa manhã essa palavra vem para mães que estão preocupadas com os filhos. Nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos se salvem. O que nós podemos é orar, é entregar a Deus, o que nós podemos é ensinar no caminho que eles devam andar. Porque aqui, Josias, ele até colocou bons nomes, Josias até colocou nomes proféticos, mas eles tinham a escolha do caminho. Eles tinham a escolha de como seguir. Eles tinham a escolha do que fazer. Eles não conseguiram permanecer no caminho que o seu pai ensinou. Então, que nessa manhã nós consigamos, através dessas duas palavras, buscar entrar em conexão com Deus e encontrar o nosso caminho, encontrar o caminho dessa terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Que você seja abençoado nessa manhã e que você saiba direcionar seus filhos nos caminhos que eles devam andar. A paz do Senhor Jesus.